Oi? Quero acordar metendo. Bom dia! Vamos para a parte 2 daquele vídeo de identidade nacional e os uniformes das Olimpíadas. Vem comigo! Nesse vídeo eu quero focar na ausência de identidade nacional e como isso afeta cada vez mais as nossas frustrações. Sim, porque se você é brasileiro, assim como eu, né, um brasileiro médio, tá? Vai no supermercado, compra as coisas, mora sozinho, paga aluguel, paga IPTU, né? Paga aí condomínio, luz, internet, telefone. A gente paga tudo. Como é que pode? A gente paga para viver, né? Quem não tem dinheiro não paga, ou seja, não vive. Nossa tentativa de identidade nacional, ela é baseada em tudo aquilo já dito no vídeo anterior, tá? Ela é baseada em festa, samba, futebol e natureza. Esse último aspecto é sempre muito explorado para a criação de estampas para todas as criações, assim, na realidade, sabe? A gente pode pegar os exemplos aí de famosos, tipo Farm. O que eles cresceram em cima? Natureza, araras coloridas, curtindo e tudo mais. Mas a gente também tem as formas orgânicas que são muito utilizadas, até mesmo por arquitetos que usam dessas formas orgânicas para poder fazer grandes construções, né? Formas orgânicas sempre estão presentes em acessórios e modelagens, e a raiz dessa inspiração, em geral, vem da terra. E por que é tão difícil a valorização do terreno brasileiro, do que vem da terra brasileira? Por que o esvaziamento da terra brasileira é um interesse muito capitalista? Então, quando a gente vê aí algumas pessoas replicando alguns tipos de preconceitos, pré-conceitos sobre povos indígenas, povos originários, tipo, fazendo aquelas coisas de fantasia, sabe? Fazendo aquelas coisas, deslegitimizando os povos indígenas, falando que eles estão fantasiados, sabe? Essas coisas que já era para estar no passado, mas ainda está bem presente. Inclusive, esses dias eu vi aí um querido, desquerido, né? Falando, ah lá, minha namorada, Uga Uga, ela é índia. Porque ela tinha pintado o cabelo de preto, tava bem lisinho e tudo mais. A gente tem que pensar mesmo, esse esvaziamento, ele favorece quem? E com o esvaziamento, eu digo justamente dessa coisa de, tipo assim, não importa, sabe? Pouco importa o povo indígena, pouco importa esse povo fantasiado, pouco importa esse pessoal do Uga Uga, sabe? Então, é por isso que é tão irritante que vocês continuem, né, nesse discurso, esvaziando mesmo lutas de pessoas que lutam para sobreviver, mas adoram comprar roupas da Farm com bastante natureza, adoram, quanto mais circular, mais orgânico, vocês amam. Mas a gente precisa entender de onde vem. E quando a gente entende de onde vem, por que não agrada mais a gente colocar uma arara na jaqueta dos uniformes? Porque é esvaziado. Nada do que a gente conhece como Brasil nos agrada mais. A natureza já não faz mais parte da gente. Olha o que está acontecendo na natureza, está pegando fogo. A natureza não faz mais parte da gente. O samba não faz mais parte da gente. A cordialidade, a educação, a humanidade mesmo do brasileiro não faz mais parte da gente. Tiraram tudo de nós. E quem tirou isso da gente, né? Quem tirou, assim, por que isso aconteceu? Isso não é um trabalho do dia para a noite, isso não é um trabalho que acontece, assim, de mudança de geração, mas a gente consegue ver um trabalho muito bacana que a mídia burguesa faz. E por que eu falo mídia burguesa? Vou explicar tudo. Mídia burguesa é porque a mídia, né, a televisão, a internet, os meios de comunicação no geral, eles vão atender demandas e vão atender expectativas do mercado. A gente vai ver propagandas que vão propagar um estilo de vida que eles querem que você compre para você poder consumir mais. Cara, desculpa eu ser a portadora de más notícias, sabe? A gente segue um modelo de prospecção de propaganda muito louco, assim, que não compactua com as nossas realidades de vida, né? De um brasileiro médio. Um avanço de consumo tão exacerbado
E a gente vê a nossa geladeira vazia porque o supermercado também está super caro. Então, assim, é muito difícil agradar hoje o brasileiro. Não tem nada que nos una unicamente, assim, sabe? Não existe uma coisa que una o brasileiro. A massa. Todo mundo, todos os brasileiros têm orgulho disso. Não existe. O futebol não nos dá alegria. O samba virou música de macumba, né? A macumba virou coisa do diabo. E aí, né? Até quando esses esvaziamentos da nossa cultura vão existir e vão ser propagados pela mídia burguesa e apoiados pelo governo burguês? A gente está chegando num buraco de esvaziar tudo, de tudo perder o sentido, de tudo perder a real força que tem, porque tudo que é valorizado é em prol do lucro, é em prol de empresa, é em prol de empresário, é em prol de sucesso pessoal. Isso não tem nada a ver com o que a gente propagou toda a nossa história. A nossa história é pautada em alegria, a nossa história é pautada em festas, a nossa história é pautada em mato, entende? E aí não. O discurso que é vendido dentro do nosso próprio país é de performance pessoal, de incentivo ao MEI, incentivo ao empreendedor, incentivo ao pequeno negócio, incentivo. Não que a gente não possa evoluir nisso, tá? Mas que a gente evolua sendo soberano sobre as nossas ideias e não copiando as ideias brancas, europeias, americanizadas de sistema de evolução que são copiadas depois daqui. E eu uso a moda como referência para a gente entender isso, porque olha o que aconteceu, né? Olha o que aconteceu, olha como a gente foi exposto nas Olimpíadas com esses uniformes e não agradou ninguém. Não agradou ninguém. Um país não é feito só com dois setores. Um país não é feito só com saúde e educação. E se a gente não tiver uma regulamentação da nossa cultura, de que nós somos soberanos, porque nós temos a nossa autonomia enquanto pessoas que produzem cultura o tempo inteiro, e por cultura eu não estou dizendo somente música, somente comida, somente filmes, cultura, eu estou te dizendo até no modo de falar, no modo de se vestir, no modo de se comportar, de cumprimentar o amigo, de ajudar o próximo, de dar bom dia no ônibus. Isso não é comum em outros países, tá? Nós temos um jeito cultural muito nosso e não é valorizado, porque tudo que é vendido na mídia burguesa é que nós temos que ter sucesso pessoal e high skills. E os soft skills são deixados de lado. Quem tem soft skill, que é conversa, que é diálogo, que é humanidade, é visto como, nossa, ele é um mega líder. Será? Foram criadas barreiras para que nós esvaziássemos todas as coisas que são importantes enquanto ser humanos, para que depois a gente percebesse que nós não criamos nada. Nós não somos detentores de nada, porque tudo que nós detemos é cultural, é intangível. E não existe regulamentação de roubo, de fraude, de nada, porque não é valorizado, sabe? A nossa música não é valorizada. Um país não se faz só com saúde e educação. A nossa segurança pública é uma vergonha. Os nossos meios de transporte são uma vergonha. Que performance, que sucesso de país é esse? E eu vejo pouco comprometimento de um governo que se diz tão esquerdista, né? Eu vejo pouquíssimo comprometimento desse governo em valorizar essas áreas de cultura, essas áreas de soberania nacional mesmo. Nós somos soberanos. Os países brancos e europeus, eles copiam a gente. Copiam todos os dias e todas as horas. E trabalhar com cultura, ser artista, ser designer de moda, trabalhar com moda, trabalhar com cultura, trabalhar com comportamento, trabalhar com análise de dados. Se eu não tivesse revoltada, trabalhando com isso tudo, se eu não tivesse revoltada, aí que estaria errado. Porque a gente vê o nosso trabalho sendo copiado sem escrúpulos. E não tem a quem recorrer. Porque o nosso exemplo de liderança é um exemplo de liderança vendida, né? Que está sempre ali em eventos com empresários, elogia Faria Limers, porque sucesso é sinônimo de lucro. Lucro para quem?
porque para mim é só despesa. A gente faz dinheiro, gasta em despesa. Se o sucesso é só baseado em lucro, mais da metade da população tá ferrada. Será? Será que esse é o lugar que a gente tem que ocupar? Lugar de nada? Só porque a gente não produz lucro? A gente produz lucro todos os dias para grandes empresas. Só que esse lucro não é bem distribuído. E toda a sua força de trabalho não é revertida para você, meu bem. Isso é triste. A fonte de inspiração do mundo é brasileira. E eu não tenho vergonha de falar disso. Se não é brasileira, é latina. A fonte de inspiração do mundo é latina. Latino-americana. Nós somos latinos. E talvez seja difícil de você absorver isso. Eu não queria ser a pessoa que te falasse que você é latino, tá? Mas a gente é desquerido em todos os lugares porque nós somos uma potência. A gente é ameaçador. Mas, infelizmente, o nosso plano de governo atual, todos os planos de governos anteriores capitalistas, jamais colocarão a nossa soberania enquanto trabalhadores com exemplos de governos que não vão nos favorecer. O Brasil não tem condições de seguir o modelo capitalista mundial. A nossa riqueza está na nossa cultura. A nossa riqueza está no nosso modo de vida. A nossa riqueza está na nossa produção de cultura. A nossa riqueza não está no desenvolvimento de startups. Está também, mas não era para a gente ter seguido esse caminho de holofote para coisas que não nos dizem respeito. A nossa referência é totalmente cultural. O mundo nos vê como referência cultural e nós não temos incentivo de cultura nenhum. A gente está largado às traças no que tange a cultura, né? A cultura que querem pregar em cima da gente é cultura de privatização de coisas, cultura de lucro, cultura de sucesso pessoal, cultura de individualismo. Porra, um país que está lutando para respirar por soberania de ser quem se é, amado pelo mundo inteiro. E não veem isso como uma chance de produzir riqueza. Já que são tão capitalistas, por que não produz riqueza em cima de cultura? Não, prefere continuar sendo o desenvolvimento primário do mundo, exportando soja, exportando café, exportando, lá. E aí a gente vai vendo essas coisas, né? Fala-se aí, copiando as coisas de conceitos estéticos. A Jaquemos postou um vídeo aí no TikTok. A gente vai vendo isso. Até quando será? Eu realmente não aguento mais. E assim, gente, eu trabalho com cultura, eu trabalho com comportamento, eu trabalho com análise de dados. E uma pessoa que trabalha com essas coisas não se revoltar mesmo com esse roubo e com essa venda mesmo do nosso país é muito. Eu não consigo entender, sabe? Eu tenho uma revolta em mim muito grande que é sobre esses extravios de mercadorias intangíveis do Brasil, sabe? Cara, e dá certo, entende? Só que vendem para nós um discurso de que nós não podemos viver de cultura, que nós não podemos produzir riquezas a partir de um pensamento crítico que é crítico ao Estados Unidos, que é crítico à Europa. Porra, quantas pessoas não têm Estados Unidos e Europa como meta, como tudo, entende? E não é que eles sejam de todo mal, tá? Muito pelo contrário, né? A gente tem algumas coisas a aprender mesmo, assim, com eles. Inclusive é a coisa de roubar mesmo. A gente teria que aprender, assim, a roubar. Mas aí, se a gente aprende com eles a roubar, o que a gente roubaria, né? Países que são de cultura muito fraca e pobre, assim, sabe? Uma cultura baseada em exploração de países menos desenvolvidos? Entende? Fica complicado. Então, eles têm realmente que se apropriar de coisas que não são deles, porque o próprio passado deles é um passado muito obscuro, passado de escravidão, passado de pessoas que tomaram terras e riquezas de países africanos, por exemplo. Recentemente eu vi um vídeo, né,
de uma galera fazendo o tour na Namíbia e mostraram lá que os ingleses e tal foram pra lá e acabou o diamante, foram embora, deixaram como viram. E quem leva o grande reconhecimento são os ingleses, né? Que acharam os diamantes. E a África, como um todo, né? É um continente extremamente rico, mas quem leva a glória das coisas não é a África. Então, entende por que é tão revoltante? Eu não consigo traduzir em um vídeo pequeno o porquê da revolta, sabe? Eu vejo que muita gente me vê revoltada nos stories e nas coisas, é porque vocês não estão dentro da minha cabeça, sabe? Porque dentro da minha cabeça eu tô assim, gente. A gente teve um São Paulo Fashion Week aí que foi um show, um show, um show, né? Eu vejo pouca valorização, assim, das coisas brasileiras. A gente tem muito avanço tecnológico de tecidos, costuras, modelagem, mas eu ainda sinto que é tudo para vender para fora. Eu sinto pouco desenvolvimento da nossa própria população para trabalhar com cultura, para trabalhar com moda, sabe? Acho que isso são ainda privilégios de uma classe muito pequena. É até meio louco falar isso assim, em vídeo, sem e me fazer entender para as pessoas de onde eu vim, até para mesmo para minha família. Minha família não entende com o que eu trabalho e acha que eu vivo de luz. Então, né, são lacunas que a gente tem assim, que se a gente tivesse governos e lideranças que aproveitassem mesmo o lugar de fala, microfone e palco que tem para poder guiar a nação para uma soberania nacional mesmo, a gente se daria muito bem. Mas, mano, acho que a gente é fruto de muita coisa, sabe? Esse final de semana eu vi um vídeo, um filme do Eduardo Coutinho. Ele faz diversos documentários sobre o Brasil, assim. E aí, menina, esse documentário era Um Dia na Vida, né? Ele é de 2010. Ele é de 2010 e foi uma gravação, 19 horas de gravação da televisão brasileira. Globo, Record, SBT, passou por diversos canais. E tudo que a gente vê, inclusive sobre moda, é assim muito compreensível de entender como que a gente chegou nesse buraco que a gente está hoje, sabe? E é isso, né? Para onde vamos? Esse é o grande sentimento, para onde iremos assim, né? Dessa forma, nesse viralatismo, para onde iremos sem reconhecer a nossa potência mesmo cultural. E a cultura brasileira não consegue acompanhar o capitalismo, porque o capitalismo desumaniza as pessoas. E aqui no Brasil nós somos muito humanizados. A gente está perdendo isso com o sistema, né, que nos obriga a ser desumanos, mas ainda existe algumas boas pessoas. Eu imagino que elas sejam as maiorias. E eu tenho para mim que a maioria das pessoas são boas. E eu prefiro continuar assim, né? Porque a gente vê aí muita venda de discurso de que tá tudo perigoso, que tá todo mundo. Os bandidos não têm vergonha na cara. Será? A polícia tem vergonha na cara? Eu acho que não, né? Eu acho que falta mesmo vergonha na cara de todos os lados, de autoconsciência mesmo. Olha, falando aqui, eu pude perceber que a gente tá mesmo num buraco, tá? Não queria ser portadora de más notícias, mas a gente colhe frutos ainda de períodos coloniais terríveis, amores. Estamos todos do lado do colonizado, né? E não do colonizador. Você pode ter aí a sua descendência italiana garantida por lei, né? Você pode ter o seu território marcado em outro país, mas ainda serás brasileiro. É difícil, tá? Aguentar o tranco de ser brasileiro, filho, é muito difícil. Enfim, devaneios. Bom dia. Ai, tá fazendo esse vídeo com blusa do Arsenal.
É, gente, é semiótica, é produção, styling, sabe? Essas coisas assim de moda. Você bota uma coisa pra provocar alguma coisa na outra pessoa, entende? Porra. Não quero terminar nessa bad vibe, não, tá? Quero terminar dizendo que a gente tem dinheiro no país, a gente tem formas de fazer mais dinheiro que sejam mais sustentáveis para nós, enquanto brasileiros e enquanto país. Nós temos, mas se o interesse continuar sendo agradar empresário, agradar o capitalismo, agradar países que querem investir no Brasil, se o sistema continuar sendo feito para agradar coisas que nos desumanizam, sistema que agrada a militarização da polícia, por exemplo, que mata, que sobe morros e mata. Recentemente aqui na minha cidade, eu sou de Vitória, em Maruípe, mataram uma pessoa. E a gente acha isso tranquilo? Vou botar aqui um recorte de um jornal que aconteceu lá em 2010. É verdade, eu tô vendo ali. Tinha que aproximar a cara dele pra botar a careta dele aqui pro pessoal ajudar a prender esse vagabundo. Se aquele senhor ali tem uma maldade, olha a molesta que ele deu agora, entendeu? Se aquele senhor ali é um policial, tem uma arma na cintura, na hora que ele baixou, dava ele no coco dele, pau! E aí a gente entende mais uma vez o quanto a gente é refém da nossa própria história. E que história estamos construindo, não é mesmo? Se a gente entende que a história é quem guia o nosso presente, a gente tem que estar muito preocupado em que história que a gente está deixando, com um presente tão vazio, tudo esvaziado, tudo perdendo sentido. Soberania nacional, soberania de gestão. Nós temos uma gestão incrível, mas que se for uma gestão voltada para atender os desejos e anseios burgueses, matará a classe trabalhadora, que desunida se acha parte também da gestão e não parte da produção de riquezas. É muito louco trabalhar com produção. Eu sou produtora, né? Sempre fui produtora de moda, produtora de vendas, produção de conteúdo. Produção é o backstage ali da coisa, sabe? E a produção são as pessoas que trabalham assim, sabe? E você, produtor de riqueza, é você que carrega pallet, né? Num galpão de logística, por exemplo. Você que produz riqueza pro dono do galpão de logística, né? Você se acha tão próximo do dono do galpão ou você se acha próximo do seu amigo que também te ajuda a carregar o pallet? O discurso que vende para você é que se você carregar tantos pallets e danificar sua coluna, danificar sua saúde mental, danificar todo o seu sistema nervoso, você chegará, né, ao tão glorioso lugar de dono. Mais uma vez, não queria ser portadora de más notícias, mas isso não vai acontecer. Porque a riqueza é mal distribuída, ela só está na mão de poucos. Então, como que a gente pode ter um sistema que é baseado em lucro se o lucro está na mão de poucos? Os poucos se dão bem e a maioria, a grande massa, se dá mal? Que isso? Tá vendo? É muito simples pegar um capitalista, um liberal no pulo. Porque é um sistema incoerente, né? Então, ele cria métodos para adiar uma crise, para quando a crise chegar, colocar a culpa no cidadão. O cidadão consome demais. Ah, a gente tem que parar, a gente tem que repensar o nosso consumo. Não, carai! A gente tem que repensar a forma de produzir. A gente tem que repensar a forma que está sendo produzido e exposto para a gente. As pessoas estão sentadas nesse exato momento numa sala de reunião, vendo como elas podem vender mais a vontade de ser rico. Como? Aí vem Pablo Marçal, aí vem, né, conversas com Faria Limers, né? E esse discurso não era para estar sendo tão abraçado como tá. Ah, eu não posso ser rico? Não, o meu sonho é ser rica. Mas é difícil, tá? Sendo mulher, então, meu bem, você tá bem longe da margem. Sendo mulher negra, você tá mais longe da margem. Sendo homem negro, você tá mais longe da margem. Porque é um sistema que te desumaniza, te coloca num padrão dentro de uma caixa
que não te cabe. Você não pode se basear na minoria, velho. Se o lucro tá na mão de poucos, se a riqueza tá na mão de poucos, por que que você tá espelhando o seu pensamento num pensamento que não cabe todo mundo? É um pensamento individualizado, que não leva benefício para todo mundo. Qual que é o problema de todo mundo viver bem? Parece que é um grande problema, né? As pessoas viverem bem. Parece que é um grande crime as pessoas viverem bem. É porque não existe um sistema de governo que faça com que o povo brasileiro seja soberano da própria vida, que viva com dignidade. Parece que a gente está sempre produzindo riqueza para os mais ricos ficarem mais ricos e os pobres cada vez ficar mais pobres. Bom, xim, bom, xim, bom, bom, bom. Essa música não é de hoje, tá vendo como que o discurso se repete ano após ano? E não tem previsão para acabar se a gente não tiver consciência de que somos a classe produtora de riquezas, que sem a nossa força de trabalho não existe riqueza para os mais ricos. O Estado vai ter que ralar. Se o Estado não se colocar a favor do povo, problemas maiores virão. E é esse o recado que a população precisa dar. Ou o Estado cuida da gente, ou vocês terão problemas maiores. E por problemas maiores, eu quero dizer greves, eu quero dizer greves. Esse ano tivemos greves no INSS, tivemos uma greve mais recente agora no hospital que foi vasculhado lá porque teve fraude lá no negócio de HIV. Notícia aí dessa semana. Teve a privatização desse hospital e nesse hospital privatizado, os funcionários que eram do hospital público fizeram greve porque não eram a favor da privatização. Veio a polícia e jogou spray de pimenta em cima dessas pessoas que trabalhavam no antigo hospital. É nesse momento que a gente vê a quem o Estado está favorecendo, sabe? Quando a polícia se vira contra a população para garantir o direito de um hospital, um prédio, uma empresa, tá jogando gás de pimenta numa pessoa, fazendo uma pessoa se machucar a favor da segurança patrimonial. Cafona, né? Esse é o capitalismo, amor. A propriedade privada, ela é mais valiosa do que a sua vida. Peguem os capitalistas no pulo. Chega deles ditarem as regras de coisas que infelizmente a gente não tem escolha. Ou a gente nasce no CEP errado, ou a gente nasceu com o CPF errado. E isso já vai ditar todo o nosso destino? Ah, não, mas só que ele veio do nada e conquistou tudo. A meritocracia existe sim, existe sim. Uma pessoa dá certo não significa que todas as pessoas vão dar, tá? E dia após dia se reafirma que o sistema capitalista favorece poucos. E se favorece poucos, então é sinal de que não favorece nenhum. Porque a população não se faz por poucos, se faz por muitos. E muitos são a classe trabalhadora, que produz riqueza para poucos, que poucos não têm força de nada. Tem força, né, se tiver de encontro aí com o governo que está do lado deles e que facilita a vidinha, né? Isenção de impostos, bota ali um segurança particular para aquele empresário, tá precisando. Amor, boa tarde. Esse vídeo é um desabafo geral. Acho que as pessoas, né, ficar revoltada por revolta, só postando story é uma coisa. Agora é um vídeo completo da minha revolta total, tá? Indicações de leitura estarão aqui na descrição, tá? Eu vou indicar para vocês hoje o filme que eu falei do Eduardo Coutinho. Ele tem disponível no YouTube de graça. É um filme somente passando programas de 2010, é excelente. Eu vou deixar também o link para vocês comprarem Marx, uma introdução. É um livro da Boitempo, muito rápido de ser lido. Precisa de um pouco de atenção porque a leitura é difícil. Mas eu acredito que tendo base esse vídeo e essas revoltas, vocês conseguem entender melhor a base para fundamentar essas revoltas, tá? Vou deixar também linkado aqui o canal do Jones Manuel, que hoje é uma grande voz comunista. Vocês podem ouvir melhor uma pessoa que é um professor, historiador e etc., falando sobre tudo. E também vou deixar as minhas redes sociais. Se você chegou até aqui, eu te agradeço. Sinceramente, não é fácil reter atenção num vídeo tão denso como esse, mas seguimos, né, amores?
O YouTube ainda é de graça. Ué, comunista? Postando um vídeo no YouTube? Vai pra ditadura comunista, amor. Lá não tem YouTube, não. Tema para o próximo vídeo, ou se vocês quiserem se aprofundar realmente nisso, o canal do Jones Manuel fala sobre controle de mídia, essas coisas todas no comunismo. Só rolar ali um pouquinho os vídeos, tá? Tudo tem explicação. Já que vocês gostam de usar a internet, usem para pesquisar as revoltas. E se revoltem. Não é certo a gente viver sem dignidade, gente. Não é certo a gente viver como a gente está vivendo. Pagando para sobreviver. Se a gente vai pagar, que a gente viva bem. E não viver sobrevivendo. A gente precisa de dignidade para viver. E hoje eu quero falar até do mítico Podpah. Ele termina o podcast com uma frase que eu gosto muito, que é: dignidade já. Beijo.